Que tal apimentar um pouco a sua quarentena? Esse convite eu recebi da minha amiga Sônia Navarrete, autora do livro Abusada, editado pela Fêminas, uma editora exclusiva de autoras brasileiras, com temas que giram em torno do feminismo, de violência doméstica, né, violência contra a mulher e de mulheres de um modo geral, histórias de mulheres de um modo geral. Eu gostaria muito de agradecer a Sandra Regina, que é a editora da Fêminas, por ter me enviado não só o livro da Sônia, como o livro de duas outras autoras que eu vou falar em breve. Eu vou fazer um vídeo em breve para vocês. Bom, com relação ao livro da Sônia, esse aqui é um romance de estreia dela, mas ela já escreveu dois outros livros, o Eretos e o Conto Safadinhos. No caso desse livro, o personagem principal é a Regininha e ela conta toda a trajetória dela desde o momento que ela nasce, né? E é uma história assim permeada por um pouco de humor, um pouco de ironia, né? A Sônia tem um jeito de escrever assim bem gostoso. Você lê o livro numa tacada só, sabe? É bem fácil de ler por conta desse ritmo dela, né? Ela mistura fatos históricos, ela mistura fatos da vida da personagem com fatos históricos que estão acontecendo. É bem interessante. É um livro assim para ser lido por todas as gerações, não só por pessoas mais velhas, né? Mas assim, mesmo os jovens vão se interessar por esse livro. É bem gostoso de ler. Agora, difícil foi encontrar um trecho que eu pudesse ler aqui no YouTube, né? Porque vocês sabem que o YouTube é um pouco pudico, então não pode falar palavrão, não pode falar, né, sobre sexo, não pode falar muitas coisas aqui, né? Mas eu encontrei um trecho muito interessante que inclusive me lembrou assim a minha infância, que é um trecho que ela relata que a personagem vai fazer compra num mercadinho próximo à casa dela, e que o dono do mercadinho faz anotações na caderneta. Nossa, gente, isso é uma coisa assim muito antiga. Só quem viveu lá pelos anos 60, 70 vai poder se lembrar disso, né? Então o trechinho é o seguinte: Regininha constatou que naquele mundo cheio de traições, consentidas ou não, havia uma minoria, a dos casais realmente fiéis. O seu Ronaldo, que tinha uma venda em São Vítor, era um deles. A mulher, Dona Sueli, o ajudava no trabalho, atendendo a freguesia. A venda reunia os pinguços do bairro, que ficavam horas enchendo a cara no balcão, mas também as donas de casa que iam buscar ingredientes para preparar as refeições, como óleo, que era retirado de um tambor e colocado em garrafas. As azeitonas ficavam em salmoura, dentro de barricas de madeira, e eram pescadas com uma escumadeira. A venda também era abastecida de material de limpeza, como sabão em pedra e cera, usada para deixar brilhantes os assoalhos de madeira das casas. Os clientes geralmente faziam as compras usando uma caderneta. O pagamento era feito ao final do mês, quando o comerciante abria uma nova caderneta e presenteava o freguês com uma lata de goiabada. Isso, gente, era muito comum, realmente isso acontecia, eu vivi isso na minha infância, era exatamente isso. Seu Ronaldo e Dona Sueli moravam e trabalhavam juntos. Seu Ronaldo e Dona Sueli eram os donos da venda, né? Mas pareciam não se cansar um do outro. Eles se olhavam de um jeito safado, sorriam entre si de piadas que só eles conheciam e davam a impressão de só pensar em safadeza. Ambos ficavam atrás do balcão, em um corredor estreito, tendo ao fundo prateleiras de bebidas, e Dona Sueli, ao passar pelo marido, fazia questão de lhe esfregar o bumbum. Ele recebia o toque de bom grado e dava um tapinha em seu traseiro quando ela passava. Muitas vezes se beijavam de língua. O impressionante é que já estavam casados havia 15 anos. Tinham 3 filhos, mas agiam como se fossem adolescentes apaixonados.
O Ronaldo não é normal, comentou uma vez um bêbado habitué da casa. Por quê? Quis saber o outro bêbado. Onde já se viu ter um tesão desses pela própria mulher? Eu conheci a Sônia numa oficina literária dirigida pelo autor Luiz Braz ou Nelson de Oliveira, que ele tem vários pseudônimos. E nessa oficina, o resultado dessa oficina foi uma coletânea de contos de literatura fantástica chamado Um Circo de Percalços Falsos, Guia para a Bibliotecária das Galáxias. Era uma história super interessante sobre uma bibliotecária, como o nome diz, né? Que trabalhava na Biblioteca Mário de Andrade. Aliás, a nossa oficina era na Casa Mário de Andrade, né? Não sei se vocês conhecem, é uma casa onde realmente Mário de Andrade morou. Pela primeira vez eu tive um conto meu publicado nessa coletânea, onde eu tive o prazer de conhecer a Sônia e tantos outros autores muito bacanas. Eu tenho aqui a playlist O que Ler na Quarentena, e então eu vou incluir nessa playlist esse vídeo falando sobre o livro da Sônia, Abusada, e também os outros que a editora Fêminas for me enviando, tá bom? Eu espero encontrar vocês por aqui. Tchau, tchau!